começar mais um Em Chamas Podcast, você é nosso convidado. O podcast que veio para aquecer o seu coração, sua casa, seu lar. E hoje temos uma convidada muito especial. Olha, a nossa convidada de hoje é a Dominique Bertolucci. Seja bem-vinda! Obrigada. A Dominique Bertolucci é casada com Sérgio Bertolucci, mãe de 3 filhos, Marieva, Benjamin e Lucy, e mentora de mulheres, que é algo que temos também em comum, a maternidade e trabalhar com mulheres. Ela também foi um canal de transformação na vida de mais de 20 mil mulheres, focando no bem-estar físico, emocional e espiritual. Seja muito bem-vinda, Dominique, e com certeza esse podcast vai ser bem diferenciado com esses assuntos de maternidade, estilo de vida saudável. Fala um pouquinho mais sobre você. Obrigado, gente. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada e como isso tem impactado a vida de muitas mulheres. Porque quando a gente impacta a nossa vida, se torna mais fácil a gente poder impactar a vida de outras mulheres. Com certeza, né? Uau, O nosso estilo de vida, nosso comportamento tem que falar muito mais do que as palavras. Eu gosto de dizer, sabe o quê? A nossa verdade. Eu vivo a verdade. Então, quando a gente vive a verdade, fica muito mais fácil. Uau, é verdade. Essa é a verdade. Sem máscaras, né? Dominique, eu queria saber de você o seguinte: você sempre teve esse estilo de vida saudável? Quando foi que virou essa chave? Bom, então deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? Eu acredito que tudo parte muito do ensino que a gente tem dos nossos pais. E minha mãe é uma mulher maravilhosa, inclusive está à frente da escola elementar e lá junto com as meninas. E a minha mãe, desde que eu era novinha, sabe o que ela fazia? Ela ia na academia. Naquela época, nos anos 80, era aeróbica. Era raro, não era? Era aeróbica, te lembra aquela coisa que bota uma coisa na cabeça e vai dançando de um lado pro outro? Pois é, minha mãe fazia isso. E como ela não tinha com quem me deixar, o que acontecia? Eu ia junto com ela. Então, o que aconteceu na minha mente já na minha infância? Eu compreendi que estar num ambiente como aquele, uma academia, era legal. Poxa, minha mãe ia 2, 3 vezes na semana, eu ficava lá assistindo ela fazer ginástica, eu brincava. Então, foi entrando na minha cabeça que isso era um fato muito importante. Com 15 anos, né, 15 anos foi a primeira vez que eu pisei dentro de uma academia. Na época, a gente fazia uma aula chamada axé, porque tinha aquelas músicas de axé, então era uma dança. Então, com 15 anos, eu ia todo sábado e fazia axé lá. Com 18 anos, eu realmente coloquei isso no meu estilo de vida. Eu entendi que eu gostava daquele ambiente, eu me sentia muito bem. Então, o que eu vou te dizer? Existiu uma chave de mudança? Ele veio no meu crescimento. É diferente. Tem coisas na vida que são chaves, que a gente vai mudando, e outras que vêm da nossa história. E a atividade física veio da minha história. Eu nunca fui acima do peso, né? O peso maior foi nas gestações, que realmente é desafiador. Mas por quê? Porque veio da minha família, veio da minha mãe. Então, isso me acompanha desde sempre. Olha só como o exemplo dos pais interfere nos ensinamentos, no exemplo, né, para os filhos. E você que está assistindo já pega isso como um aprendizado para você. Se você quer que a sua família viva um estilo de vida saudável, comece por você. Se você quer que seu filho já comece a entender a importância de exercício físico, do cuidado do corpo, comece pela sua atitude. Como isso é importante. É verdade, é. Somos nós que vamos influenciar eles, né? Então, o crescimento deles no mundo saudável depende de nós. Exato. E você que tem 3 filhos lindos, como que você faz para levar essa alimentação saudável, estilo de vida saudável e também para você ter um tempo para você se cuidar, mesmo diante da maternidade? Porque nós sabemos que várias mães que estão aí não conseguem se cuidar, porque é desafiador a maternidade, depende da fase também, exige uma atenção a mais, como nos primeiros meses, às vezes numa situação ou outra, né, que exige um pouquinho mais de atenção, e muitas mulheres elas começam a se anular, ficar desleixadas, e isso interfere na autoestima, na autoimagem, e no casamento. Como dar conta
de maternidade com se cuidar e como trazer isso para os filhos, além do seu exemplo, se a criança fala, não, eu quero comer besteira, não quero fazer exercício, como dar conta dessa situação? Bom, eu acho que tu falou muito bem, né, Jéssica? É exemplo. Então, lá na nossa casa, nós vivemos por exemplo o tempo todo. Eu não sou uma pessoa que vou ficar forçando algo, né? Eu sempre dou exemplo. É a alimentação saudável, a salada que vem antes, é a atividade física, é exemplo o tempo todo. Então, a minha filha mais velha tem 17 anos, foi criada através disso. Né, de exemplo e colocando as coisas boas dentro de casa. Ah, Domi, mas eles não comem nenhuma besteira? Comem. Por que comem besteira? A hora de comer besteira é quando é criança. Porque quando for adulto, o que eu vou dizer? Tem muitos pais, essa é a minha visão, tá, gente? É o meu entendimento sobre isso. Tem muitos pais que começam a bloquear seus filhos o tempo todo. Tá? Dizendo, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. É sempre bloqueando aquela criança de talvez conhecer um gosto diferente, de conhecer uma comida diferente. Eu não me importo, né, deles comerem, só que eu não fico incentivando comer. Mas, eventualmente, vai num aniversário, eventualmente, passamos na frente do McDonald's, não vai comer o McDonald's? A hora de comer McDonald's é agora. Porque quando for adulto, comer McDonald's é um adulto mais infantilizado que quer comer McDonald's, né? Então, eu não me importo, mas eu não incentivo. O meu incentivo é sempre para coisas saudáveis. Mas eu não vou negar, até porque precisa ter esse jogo, esse balanço. Como é que uma criança nunca vai experimentar um doce na vida? Eu acredito que vai ser aquela mãe chata, que a criança não vai querer nem saber de comida saudável. Exatamente, porque daí você diz que não pode, poxa, tudo que não pode é aquela coisa. Não, eu levo de uma maneira muito leve. Muito leve. Quer comer de vez em quando um doce? Tá tudo certo. Vai lá, passamos no shopping, quer ir na cafeteria comprar um donuts, tá tudo certo. Por quê? Porque não é sempre. É eventualmente. Então, eu não me importo mesmo, eu acredito que isso faz parte do crescimento. Porque, naturalmente, ela vai compreendendo o que faz bem para ela. Com 17 anos, você tem total noção do que faz bem e o que não faz. Sobre a alimentação, porque o corpo, ele responde o tempo todo. Então, esse é o meu conceito, esse é o conceito da família Bertolucci. Não existe um exagero, tipo, não, isso aqui jamais vai... Tá tudo certo, você conheceu isso. E a hora de conhecer é comigo e com a minha instrução. Não é conhecer com outro lá... sem a instrução correta dos pais. Muito bom. Perfeito, né? E isso acaba transmitindo para a autoestima também, né? A gente sabe que você fala muito sobre autoestima e eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que você... Como é que é a autoestima, o que é que ela interferiu, né, na sua vida e como você passa isso para outras mulheres. Maravilha. E aí, junto com essa tua pergunta, eu vou responder uma coisinha que tu tinha me perguntado antes, Jéssica. Tá? Eu vou complementar as duas. Autoestima é um sentimento interno. É um sentimento de capacidade, de potência. Autoestima é teu potencial. Quando tu tá com uma autoestima elevada, tu tem uma potência para executar coisas que talvez você acredite que não é possível. Mas com autoestima, isso te fortalece muito. Então, autoestima é uma vivência interna. Durante toda a nossa jornada, enquanto a nossa infância, a gente vai fortalecendo essa autoestima. Eu coloco muitos meus filhos com autoestima elevada de uma maneira muito positiva. Eu incentivo muito, eu vou com palavras positivas, eu não vejo o lado negativo, eu vou sempre vendo o positivo, claro, num modo de aprender, mas sempre que eles se sentem um pouquinho para baixo, eu digo, não, faz parte, aprendizado faz parte, a gente erra, mas eu sempre estou valorizando, por quê? Porque eu estou trazendo para eles um entendimento, uma memória desse sentimento interno. Eu, na minha juventude, eu sofri com isso. Por quê? Porque na juventude a gente quer se comparar com o mundo. Tipo, o mundo é melhor do que a gente. Então, na juventude, eu começava a me comparar com outras meninas e ver que talvez eu não era ou não tinha aquele... E começou a balançar. Em algumas situações, até na fase adulta. Na fase adulta também. A gente tem que ter o cuidado para não se comparar com o outro. Comparar a gente mesmo com a gente ontem. Exatamente, né? E isso eu faço isso, né, com as crianças e me fortaleço muito. Porque existe uma regra dentro de casa. A mulher, a mãe, é uma peça extremamente importante. Você é fundamental dentro da sua estrutura familiar. Você é uma peça do feminino que precisa estar bem. Então, a minha regra para qualquer mulher, eu digo o seguinte: vamos falar de atividade física? Vamos falar de tempo para você? Eu sei que a maternidade nos desafia, só que olha só, Deus, ele foi muito generoso porque ele trouxe para nós um tempo igual.
todo mundo tem 24 horas num dia. Então, a minha regra é, no mínimo, dessas 24 horas, 1 hora, ela é sua. Ela é totalmente sua. Lembra que você tem 23 horas depois. E essa hora é inegociável. Então, eu já falo para as crianças assim, gente, a mãe tem o horário, a mãe vai fazer o treino dela, tá bom? Então, dessa hora, a mãe tá no treino. Combinado? Eu combino com eles e vou. É inegociável o meu tempo. Por quê? Se eu não tô bem, se eu tô com minha baixa autoestima, se eu tô com pensamentos, assim, mais desanimados, tristes, impacta total na minha família. Porque naquela hora do almoço, onde eu poderia estar ali, falando uma coisa legal, o que acontece? Eu tô pra baixo. Animada. E a energia da mãe impacta profundamente nos filhos. Então, muitas vezes, as mães questionam os filhos. Minha amiga, questione você. Porque é você, é sobre você, é sobre o seu processo. E você impacta a sua família o tempo todo. Então, hoje, eu conheço, às vezes, mães que brigam muito com seus filhos, mas é você. Então, é inegociável o seu tempo. Então, para mim, é inegociável. Eu vou estar bem. Quando eu estou bem, meu marido está bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem. Porque eu tenho suporte emocional para qualquer coisa que acontecer. Então, é isso. É você. A autoestima é você. É você olhar, não é egoísmo, é você olhar para você estar bem. Muito bom. A gente gosta muito de trabalhar essa questão com as mulheres de não é um egoísmo, né? Muitas mulheres acham que é um egoísmo cuidar delas, né? E eu até faço a dinâmica de vá no shopping, tira um tempo para você, compre uma coisa para você, porque muitas mães, elas têm a necessidade de comprar para os filhos, né? Olham uma vitrine, ela não pensa para ela, fala assim, não vou comprar para mim, porque meus filhos precisam disso, precisam daquilo, minha casa, meu marido, tudo. Né? Então, eu faço essa dinâmica de trazer a realidade para você. Não é um egoísmo você se cuidar. Porque quando você está bem, como você falou, né? Quando você está bem, você tem força e ânimo e disposição para cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, né? E você também, obviamente. Mas, então, tudo é uma roda que tem que estar alimentada por você mesmo. Então, se você não está bem, não vai como alimentar os outros, né? Então, é muito importante essa questão da autoestima, de se cuidar, se valorizar, em primeiro lugar, né? Perfeito, perfeito. Vocês que estão ouvindo aqui esse podcast, assistindo, vocês perceberam que isso daqui também é uma aula sobre criação de filhos. Porque o fato de você se cuidar, você tem mais paciência, igual você falou. Às vezes a mãe tá muito brava com o filho, o pai também, né, tá muito bravo com o filho, mas não é sobre o filho, é sobre a sua paciência. Por que você tá sem paciência? É porque sua cabeça tá cheia de outras preocupações, de problemas não resolvidos. Então, toda vez que você vê um problema, se deparar com um problema, para e olha para você mesmo. É mais difícil, desafiador, porque é tão mais fácil olhar para o outro, né? É tão mais fácil apontar o dedo para o outro. E essa questão do estilo de vida saudável, eu e a Raquel estamos passando por acredito que a melhor fase da nossa vida, Verdade. né? É mesmo. Tanto no cuidado com a alimentação, do corpo, e esse governo do corpo traz tanto benefício, não só estético. Gente, o estético é muito bom, vai ser uma consequência, mas a disposição, porque quando você coloca o seu corpo para moer, você governa ali sobre o seu corpo, você tá deixando ali desânimo, procrastinação, tudo que você vê que tá te derrubando no dia a dia, você tá dando uma ordem que seu dia vai começar diferente. E é uma dica também, fazer exercício pela manhã. Se não consegue, tudo bem à noite, pelo menos faça, né? Sem desculpa, mas deixa um tempo pra você. E não posso deixar de comentar aqui nesse podcast, Dominique, você tá em frente agora a 2 maratonistas. Não cheguei a comentar aqui, né? Verdade. No podcast, mas eu e a Raquel foi um desafio muito gostoso essa experiência. Nós fizemos uma maratona que é 42,2 quilômetros correndo. Fizemos a prova de Buenos Aires. Nós não fomos com essa mentalidade para estar fazendo. Para mim, eu ia fazer só 15 quilômetros. Na verdade, eu fui com essa ideia. Você foi? De fazer os 42. Foi a única mulher que foi com a ideia de fazer 42. Eu ia determinada, mas fiquei com medo. Aí vem o medo que bloqueia a gente, né? Mas eu falei, não, eu vou com medo mesmo. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta? Aquelas coisas, né? Mental. Tudo é mental, O esporte mexe muito, né? Com a mentalidade. Mas aí, quando você vai assim, não, eu vou fazer. Aí a Jéssica falou, não, vou fazer só 15. Eu falei, não, vamos fazer mais. Vamos pelo menos 21. Aí, quando chegou nos 21, tava
se sentindo bem. Eu falei, então, quem faz 21 faz 30, né? Mas aí você já tinha lá. falado também, quem faz 30 faz 42. Aí chegamos nos 30 e eu falei, ó, Verdade. quem faz 30 faz 42. Perfeito. Agora é só mais um pouquinho, só que esse pouquinho é muito longo, né? Esse pouquinho o corpo já começa a ficar cansado. A experiência... Mas foi muito legal. Não, que experiência gostosa, porque o ambiente, a importância de você andar com pessoas que te ajudam naquela trajetória e o ambiente interfere muito. E lá no clima tava friozinho, então a gente tava correndo, tava friozinho, a gente até conseguiu correr com corta-vento. Ai, que porque no legal. início a gente tira, né, do esforço, do calor, só que no caminho, né, a gente até colocou de novo por causa que tava um clima muito agradável. E no percurso, como eu tenho a estrutura, tem água, Gatorade, tinha banda ao vivo. É verdade. Tinha vizinhos desejando boa sorte e ânimo, incentivando. E essa importância de você caminhar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Nós largamos juntas, né, Raquel? Eu, a Raquel e a Thalita, nossa amiga. E chegou, eu lembro que estava próximo do 28. Foi muito destravador para nossa mentalidade. Porque a gente foi tão tranquilo, o segredo que eu peguei é só ir tranquilo. Você não precisa fazer seu melhor pace. Você tem que olhar o tudo. Se é 42, você vai devagar, vai tranquilo. Se precisar, caminha, depois volta a correr. E chegou no 10, tava tranquilo. Eu até assustei. O 5 foi rápido, chegou no 10. O meu máximo era 10. Foi tranquilo. Chegou no 15, tava tranquilo. Aí quando chegou no 21, eu assumo que eu comecei a sentir os músculos da minha perna. Dá uma reagida assim, comecei a sentir uma dorzinha no muscular mesmo, de academia, de treino, né? E aí eu falei, será que eu vou 42? Na hora, minha mentalidade, não vou, não. Já fiz 21, já foi meu recorde, vou fazer 30. E aí, no caminho, eu lembro que tava no 27, eu comecei a cansar muito, mas eu vi que era muito mental também. Aí eu pensei, não vou esforçar muito meu corpo. Já fiz 21, 27. Aí eu comentei assim com a Thalita que tava com a gente. Olha, gruda na Raquel, porque a Raquel eu sei que ela não vai parar. Ela tá disparando ali na frente. Pode grudar nela, que eu vou parar nos 30. E assim eu fiz. Eu parei nos 30. E eu continuei caminhando, porque eu vi que até a largada era era umas 2 horas pra chegar na linha de chegada. Eu falei, vou chegar lá daqui 2 horas, 3 horas. E eu fui caminhando até o caminho do hotel. Quando eu vi, tava dando já 35. Olha só. Eu falei, dando 35 quilômetros pra 42 é menos de 10, então eu vou continuar. E eu senti descansada já, porque eu parei. Uhum. Então eu respeitei também o meu corpo, sabendo, né, meus limites, sabendo também quando era a mentalidade. Então a gente tá treinando também esse governo, né, do mental e do corpo. Claro. E aí eu continuei. Gente, foi tão emocionante. No 39 me deu uma crise de choro, que eu falei, eu não acredito que eu tô aqui no 39. Gente, o choro é inevitável. Os meninos agora, os nossos maridos, os homens vão fazer agora o Ironman. E ontem o Pablo comentando na palestra que ele tava fazendo, ele falou assim, gente, o choro é inevitável. Porque é um romper que você descobre que você é mais forte do que você imagina. É lindo, né? Olha que Como coisa é mais transformador. linda. E depois disso, eu falei, agora não tem nada que me para. Agora vamos pro triatlon. É verdade. Aí te deu uma força maior, porque é isso que eu gosto de falar, que é um destrave da tua potência. Eu trabalho muito o potencial feminino, né? Então, quando você consegue perceber que a tua potência ela vai muito além do que você já usou, nossa, isso aí te eleva, porque tu vai criando novos caminhos neurais, você vai criando novas capacidades. Eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo devem ter aquela dúvida. Como saber se eu estou passando do meu limite negativamente, Sim. de prejudicar minha saúde, ou quando é passando do meu limite da minha mentalidade? O que você tem a dizer para essa dúvida? Essa dúvida, ela vem muito também de um processo de autoconhecimento, né? É bem desafiador falar isso, porque autoconhecimento, por mais que a gente fale muito para as pessoas, ainda é um tabu. Tem muitas pessoas que não se conhecem. Então, existe muito. E por que a atividade física é tão importante? Quando eu falo, quando meu marido fala, quando a gente traz uma trajetória... Eu conheci ele na academia, para te ter ideia, né? Eu tinha 18 anos quando eu conheci ele. 19 anos foi quando a gente foi ficando junto. Eu tinha 19 anos. Hoje eu tô com 39.
Então, né, foi quando a gente foi ficando juntos. E algo que a gente fala é muito importante você conhecer as suas capacidades com o seu corpo. O seu corpo, ele responde a você o tempo todo. Se você é aquela pessoa que desiste na hora daquele agachamento, se você é aquela pessoa que desiste na hora daquele apoio, você é uma pessoa que desiste na vida. Porque o seu corpo, ele responde à sua mente. Então, o que você tem que entender? Você primeiro precisa conhecer as suas capacidades através do teu corpo. Então, uma pessoa quando não faz um treino, ela não se conhece. Ela não se conhece. Que forte, hein? Top. Não, Porque desiste, né? É eu tô verdade. pensando na maratona, né? Exato. Do que você tá falando. Exato. A força e a noção de capacidade que eu tive de mim. Porque assim, você pensa assim, eu não aguento mais. Mas eu aguentei até o final. Então, tipo assim, então você aguenta muito mais do que você imagina que aguenta. E essa é a sensação que eu tive. E provavelmente, porque você já estava treinando há mais tempo, você já estava tendo um autoconhecimento com o seu corpo. Você já estava entendendo seus músculos. Você já estava entendendo como seu corpo está reagindo. Então, claro, alguém que nunca fez é impossível terminar. Uma pela sua mente e outra pelo seu corpo. Agora, vocês, né, já vêm treinando. Vocês estão vindo nesse estilo de vida saudável. Vocês estão conhecendo. Vocês estão tendo percepção do seu corpo. O domínio corporal, ele é importante. Num treinamento, você sabe se você vai ativar seu músculo do abdômen, se você vai ativar seu glúteo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? Começa um treino e, poxa, tô doendo as costas. Sim, você não ativou a musculatura que é para ativar. Mas com o tempo, com a sequência, você vai conhecendo todos os seus músculos. E você vai compreendendo. Então, mente e corpo, eles são extremamente conectados. E quando você realmente está conectado, você entende. Então, a mente, ela vai dizer para você parar. Mas, ao mesmo tempo, você compreendeu o processo do seu corpo. Por isso que a Raquel continuou. E não que você não continuou. Você continuou. O que você fez? Você respirou e você disse, vamos dar o quê? Trazer mais oxigênio. Eu preciso de oxigênio. Eu preciso trazer isso para dentro para continuar. Porque o oxigênio também é, né, um combustível ali dentro desse processo. Então, olha que respeitar interessante. o corpo, né? Se ela tivesse forçado, talvez não chegasse ao final. Exato. Né? E eu pensei, eu não quero estragar meu corpo. Eu não quero ficar amanhã na com uma cadeira de lesão. roda. Exatamente, com uma lesão, né? Eu Coisas pensei assim. nisso. Eu falei, não, eu vou ir com calma, já passei a mais do que eu já fiz. E essa questão de... Corta um pouquinho. Você sabe que a maratona, para mim, a visão que eu tive, né? Naquele tempo todo que a gente passa ali, né? Muitas vezes a gente tem muito tempo juntas, né? Então, muito tempo brincando, conversando. Vamos conversando mesmo, gastando energia conversando. Mas teve alguns momentos em que a gente parou de conversar para ganhar força mesmo. E você vai conversando com você mesma. E eu vi, assim, a maratona, ela é igual à nossa vida. E se você já corre, você vai me entender. Tem pessoas que, quando você fala assim, eu vou fazer a maratona, ela olha pra você e dá aquele sorriso interno, tipo assim, doida. Não vai dar conta. Ou tá tirando sarro internamente de você. Tem outras que vão falar, top, vai, né? E assim é na nossa vida. Os projetos que a gente tem. A gente fala, não, vou fazer tal coisa. Aí a pessoa ou dá risada, né? Ou fica tirando sarro, ou acredita em você. Mas, no fundo, o que a gente precisa fazer? Acreditar em nós mesmas. E eu duvidei na hora, eu fiquei com medo, porque eu comecei a ouvir as vozes externas e falar que você não tem força muscular suficiente. Embora eu já treine 5 km por dia, nunca fiz uma maratona, nunca tinha passado de 10, né? Assim, direto. Então, eu ouvi as vozes externas e muitas vezes a gente ouve as vozes externas e paralisa nossos projetos. Só que na hora da largada eu falei, eu vou dar conta. E o Pablo falou assim, você consegue fazer os 42. E aquilo foi, assim, uma chave que me ativou e falou assim, eu realmente vou até o final. Eu só tava precisando de alguém, né, pra me apoiar. Eu precisava de alguém que desse o Thiago já tinha falado que eu ia fazer e tal, mas ele estava com receio que eu passasse mal. E ele também estava na prova, enfim. Né? E não pudesse me socorrer. Acho que é um contexto, né? Mas assim é a nossa vida. E durante o percurso, tem pessoas que aparecem nas janelas. Vai, apoiando, senhorinhas, né? Muito bonitinho. Tem as pessoas que vão, durante o percurso, falam, calma, vai devagar, você já correu muito, ainda tem muito pela frente, dá uma parada agora. Então, eu associei muito na nossa vida, os projetos da nossa vida. A gente tem gente que vai apoiar, tem gente que vai nos desanimar,
Tem gente que apoia no meio do caminho, né? Mas tem aquela pessoa que só aplaude quando você chega no final. Então, na maratona eu tive a percepção de várias coisas da vida, né? E ela, para mim, foi uma história de vida ali. Corrida da vida. Corrida da vida. Foi porque eu comecei a cansar nos 33. Né? Até então a gente ia dançando, brincando e tal. Nos 33 eu senti cansaço, senti os músculos. Eu falei, acho que tá chegando o meu limite, né? Aí que eu falei, eu posso muito mais do que aquilo que eu acho que eu posso. Então, tudo que você for fazer é só tirar o medo da frente. Isso, para mim, foi, eu acho que o maior aprendizado da maratona foi tirar o medo e saber que você pode muito mais do que realmente você acha que pode. Então, dos 33 aos 35, doeu os músculos demais, assim. No 35 ao 38, adormeceu. Agora só vai. Adormeceu. Ligou no modo automático. Agora, no 38, eu falei assim, 38 tá quase, né? Do 38 aos 42, parecia uma eternidade. Assim. Então, tava realmente já bem cansado, os músculos ardendo. Mas eu falei, agora eu tô aqui, não vou parar, né? E aí que eu liguei todas as histórias, né? Porque aí a gente já parou de brincar, né? Tava todo mundo no foco, eu meti o foco, eu falei, vou até o final. E eu sempre falo, é importante a gente caminhar junto, porque tem vontade de parar. Tem vontade de dar uma passada maior, mas ir caminhando. E a pessoa que tá do lado, seja lá quem for, fala assim, não, vamos, bora, não para agora, tá chegando no final. Porque o cérebro, ele quer parar. Né? Perfeito. E assim é na nossa vida. Foi isso que eu falei, a maratona é a vida. Perfeita. É a vida, porque em tudo você quer parar. Quando começa a apertar, quando ficar difícil, quando não tem dinheiro, quando não tem apoio, enfim, diversas situações na nossa vida a gente quer parar, né? Mas se a gente tiver o foco, fala, não, é no 42 que eu vou parar, né? Quase 43, eternidade, né? Mas é ali, o foco é ali. Então, eu foquei totalmente, eu me lembro dessa conversa interna de falar assim, não, foca aqui, vamos até o final, sabe? Fui, peguei a linha da rua do meio e fui nela, porque realmente assim é. E eu tive essa clareza, que quando eu acho que eu não aguento mais, eu ainda posso muito mais. Você pode mais. Eu achei muito interessante o que você colocou aí, porque você fez uma analogia perfeita de muitas fases da nossa vida. E por que o esporte, mais uma vez, ele é tão importante? Porque ele te traz a trajetória muito parecida de coisas da sua vida. Né? Porque nós vivemos aqui nesse mundo que ele é físico. E ele é muito importante que a gente tenha esse desempenho físico. Mas uma coisa que tu colocou aí, e eu senti aqui de falar nesse podcast, é o seguinte... Se fala muito da ambiência, de estar com pessoas certas, né? Foi o que tu disse, poxa, foi muito legal, eu tava lá, levei, fui motivada, o Pablo falou isso para mim. E isso fez com que você continuasse. Só que poucas pessoas conseguem perceber que essa mesma ambiência, que muitas vezes a gente procura fora, em pessoas que já sabem mais do que a gente, você precisa colocar dentro da sua casa. Eu sou uma pessoa que dentro da minha casa eu faço a ambiência da minha casa. Eu e meu marido, nós temos uma sintonia absurda há muito tempo. Então, o que a gente faz? Se a gente quer uma vida saudável, se a gente quer nossos filhos estudando, ele não precisa só estar no ambiente. A minha casa é o meu ambiente, porque ali é meu lar. Então, a minha ambiência, e eu quero que vocês possam ir lá em casa ver como é a dinâmica. A minha casa, ela é toda voltada para atividade física, ela é toda voltada para liberdade física, assim, sabe? Então, eu trago muito essa ambiência. Então, você, mãezinha, que está nos assistindo, você tem um papel muito importante dentro da sua casa. Então, na sua casa, eu sei que é muito legal estar com pessoas que tragam o ambiente, mas eu quero que você aprenda a fazer esse ambiente dentro da sua casa. Quando você faz isso, você muda o jogo de pessoas mais importantes da sua vida. Eu acho maravilhoso estar em grupo, eu acho que o ser humano ele é feito para estar em tribos, mas a sua ambiência é fundamental. Então, quando você aprende, quando vocês estavam lá aprendendo, eu tenho certeza, Raquel, que quando chegou em casa, tu trouxe essa mesma energia para dentro da tua casa, para as crianças. A mesma energia, trazendo essa ambiência, esse momento. Porque, gente, a sua família é reflexo de você. O seu corpo é reflexo de você. Não vem me contar a historinha que você é bem, porque você está acima do peso, você está bem consigo mesma. Acima do peso é uma pessoa que está em conflito interno. Eu tenho uma frase que eu amo muito e eu vou ter que contar para vocês, porque talvez vocês não conheçam essa frase. Quem já me viu palestrar fala. E que a gente vai falar até depois. Beleza importa. Se você é aquela pessoa que talvez tenha ouvido que beleza não é importante, o que importa é o que tem dentro,
Deixa eu contar uma coisa para você. Beleza importa, porque beleza é um nome dado à harmonia das coisas. Uma pessoa, quando ela está em harmonia com ela mesma, com os sentimentos dela, ela é bela. A natureza é bela porque está em harmonia. Um quadro é belo porque tem harmonia das cores. Então, beleza é harmonia. Uma pessoa bela é uma pessoa que está em completa harmonia consigo mesma. Então, como está a sua casa? Será que a sua casa realmente está bela? Está em harmonia? Será que você está belo? Será que você está em harmonia com todos os setores? Então, eu bato muito nisso e eu quero que você comece a se olhar de uma forma completamente diferente. Cada vez que você se olhar e entender a sua beleza, é o seu processo de harmonia, porque o que é divino é belo. Então, você é um ser divino. Você tem que ser belo. Faça jus a isso. Tenha harmonia dentro dos seus processos. Isso é de extrema importância. E tudo que Deus faz é belo. E nós manifestamos a presença dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, se a gente não ter essa consciência que nós também, como filhos, precisamos manifestar o belo. E também porque o belo é o reflexo do interno. Total. O externo é reflexo do interno. Total. Então, se alguma coisa externa não está de acordo, não está alinhado, está fora daquilo que Deus criou, tem uma coisa a ser ajustada internamente. E eu achei de extrema importância você falar essa questão do lar. A mulher, ela tem um papel extremamente importante, né? Ela é um pilar ali no lar. E eu acredito que hoje a sociedade, as ideologias criadas estão destruindo as famílias e também está afetando o lar. E muitas mulheres acabam buscando muito o profissional lá fora, querem vencer o mundo, mas quando está em casa, o lar está destruído. Não dedica tempo ao casamento, não dedica tempo aos filhos. A importância do lar, ela não cuida do lar. Às vezes ela só, como trabalha fora, paga para alguém cuidar, mas ela não consegue nem administrar. E trazer aquele ambiente favorável que o marido sente prazer de voltar para casa. Quantos lares estão destruídos porque está faltando o posicionamento da mulher? Trazer essa essência feminina para dentro da casa, dentro do lar. Então, quero que a partir de agora você reflita como que está seu lar. Se ele realmente está só uma casa ou ele está um lar harmonioso, favorável, que dá vontade de voltar para casa. A mulher, ela tem um extremo importância. A mulher, ela tem um papel de extrema importância, não só de trazer essa harmonia, essa beleza, essa feminilidade, porque ela também é um símbolo do Espírito Santo em casa. E como é importante pela questão da estrutura familiar. Se você não cumpre seu papel de mulher, o seu marido também não vai cumprir o papel do homem dele. Às vezes você quer acusar ele, porque é tão mais fácil acusar o outro. Mas se você não se posiciona, provavelmente você também está pegando alguns papéis dele. Então, se você não se posiciona no seu papel de mulher, ele também não vai se posicionar no papel de homem. Ou porque já está tudo desregulado, os papéis invertidos, a estrutura toda desestruturada, na verdade, né, da família. E se você quer transformar a sua casa num lar, se você quer transformar o seu casamento, comece por você. Algo extremamente importante também que você falou é o exercício, ele traz esse autoconhecimento. Total. Como é importante, se você sabe da importância do autoconhecimento, se você não sabe quem você é, você está perdido na sua identidade, você não sabe aquilo que você gosta de fazer, aquilo que, no dia a dia, o que você sente prazer de fazer, o que você gosta de fazer no tempo livre. Se você não se conhece, aquela frase dolorida, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não se conhece, você nem sabe para onde você quer ir. E olha só o que a Domi falou. No exercício físico é uma chave, um canal para você se descobrir também. Você ter esse autoconhecimento, saber quem você é. E essa parte do corpo, eu tive um entendimento tão forte relacionado também à parte do espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos trazer o reino aqui na Terra, viver na plenitude, nessas 3 áreas, né? No corpo, alma e no espírito. E eu estava ouvindo, era uma palestra da Lud Carnevale, e ela estava falando assim, Deus, ele é onipresente, então ele fala em qualquer lugar. Mas por que Jesus tinha que subir ao monte para estar falando com Deus? Por que Moisés teve que subir ao monte Sinai para receber as tábuas das 10 leis, dos 10 mandamentos, para estar falando com Deus? Por que eles tinham que subir ao monte? Porque
cientificamente, é comprovado que quando você movimenta, você se exercita, você libera hormônios, você começa a pensar também diferente, agir diferente e traz coisas, às vezes, até no seu inconsciente para resolver que você nem sabia. E olha só a importância do corpo, não só no físico. Se você tem essa crença, tira ela agora. Olha só essa revelação. Se Deus é onipresente, por que as pessoas tinham que subir ao monte para ouvir a voz de Deus? No percurso, você está colocando o seu corpo no governo. Você está colocando você no governo do seu corpo. Você está colocando o seu corpo para moer. Como se fosse um jejum, que você mortifica a sua carne e você vai edificando o seu espírito para o seu corpo ser mortificado e seu espírito elevado. Assim também, quando as pessoas sobem um monte, você, às vezes, sua mente não quer subir. Quer descansar, quer parar, falar, né? Deus, fala comigo lá embaixo. Mas não, no processo, você está governando sobre a sua mente, as suas emoções e sobre o seu corpo. Assim como o jejum também, que mortifica a carne. Então, quando você já está lá em cima, você já pensa diferente, você já colocou as suas vontades, as suas emoções no lugar, você já teve esse domínio próprio e ali o seu espírito também fica mais sensível a ouvir a voz do Senhor. Quando eu tive essa clarificação, eu fiquei tão impressionada porque não é só sobre o corpo e sobre mentalidade, também interfere no seu lado espiritual. Total. Então, se você ainda não faz exercício físico, toma uma atitude a partir de hoje, de agora. Nem que seja na sua casa, não precisa ir para academia, pode ser às vezes na sua casa mesmo, o exercício funcional, que nós também gostamos muito. Às vezes eu faço, gente, 20 minutinhos intenso, mas eu faço. Quando eu tô bem desanimada, é esse dia mesmo, vai sem pensar, mas vai, porque você sabe dos benefícios. E adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem só o que querem. Então decida se posicionar naquilo que você sabe que precisa ser feito. É, muito bom. Vida é movimento, né? Vida é movimento, movimento é energia. Energia é força e força é poder. Então, quando a gente entra nesse sistema e a gente entende que vida é movimento, quanto mais você se movimentar, mais você está alinhado a tudo que a vida traz para nós. E conexão entre corpo, alma e espírito, ela é algo único. Ela não é separado. Então, quando tu entende tudo isso, tu consegue ter essa conexão mais, né, mais real, digamos assim. Que legal. O que não pode faltar numa dinâmica da sua casa com 3 crianças, né? Assim, tipo assim, uau, tem que ser. Tem que ter. Olha, eu acredito que assim, na dinâmica da minha casa, o que não pode faltar é acolhimento, sabe? Eu tenho que acolher. Porque eu tenho 3 filhos com fases completamente diferentes. Eu tenho uma de 17 anos que eu preciso acolher as emoções dela. Eu tenho um de 13 anos que está na flor, né, dos hormônios, né? E também preciso acolher e direcioná-lo, né? E a pequena que tem energia de sobra, que pula, que faz o que acontece. Então, eu acho que acolher as crianças no momento certo que elas precisam, porque limite é uma coisa, mas acolher na minha casa não pode faltar. Porque ela tem que entender que aquele é o lugar mais seguro e mais protegido. Do que ela precisar, ela tá ali. Então, eu tenho algo muito legal com as crianças, porque todos eles falam todas as verdades para mim o tempo todo. Desde a 17, 13, então isso eu vejo. Poxa, tô fazendo o papel certo. Que é aqui que ele precisa se sentir bem. Porque muitas vezes, muitas crianças, muitos jovens, eles se sentem acolhidos apenas em outros lugares. Né? Esses ambientes de jovens são maravilhosos, né? Mas aí, e aí na casa eu não me sinto acolhido? Então, acolhimento para mim na dinâmica não tem. Não importa. Eu tenho que estar ali acolhendo meu filho. Agora, falando sobre casamento, você mencionou que conheceu o Sérgio numa academia. Gente, então você já tinha um estilo de vida saudável, já se exercitava e você conheceu ele lá. Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Deixa eu contar, né? Eu adorava, né, estar na academia. Daí eu fazia aula de ginástica, né? Naquela época tinha aula de step local, lembra? Eu fiz. E então eu ficava fazendo essas aulas. Eu não gostava de ir pra musculação, porque eu nem sabia fazer musculação. E ele ficava passando, a academia tinha 3 andares. A área de cima era musculação e ele descia. E aí eu ficava vendo que tinha um rapaz, um menino assim, que ficava me olhando ali, né? No vidro, e ele ficava me olhando. Eu disse, o que ele quer, né? E aí um dia, olha como Deus coloca tudo. Eu estava numa festa na praia e eu encontrei ele.
Então foi ali onde a gente teve nosso primeiro contato. E aí, sabe quando a gente fica na cabeça assim, quando a gente já vai, eu não posso encontrar ele no outro dia na academia, não posso. Pisei na academia, dei de cara com ele. Aí a gente começou a conversar, começou a ter uma sintonia, a gente gosta até hoje das mesmas coisas, então tivemos os mesmos interesses de se cuidar. Então, o que foi legal para mim e para ele? Ele era um rapaz na época, né, um menino, que me incentivava a estar fazendo atividade física, porque antes eu tive um namorado que era preguiçoso, era chato pra caramba. Ter alguém que não faz, que não tá na sua vibe, que não tá no seu ritmo. E aí, nisso, a gente foi sintonizando, então a gente foi ficando junto. Então, a gente sempre viveu esse estilo, a gente sempre gostou, né, de estar junto na academia, de malhar junto, de ser parceiro nisso. Então, disso são 19 anos juntos já, 3 filhos. E o nosso casamento, ele vai muito bem, é um casamento que nós amadurecemos junto. Então, dentro de ter todo o respeito, existe um amadurecimento. O Sérgio de hoje não é o mesmo Sérgio que eu conheci. Ele tem outras atitudes, tem outros ensinamentos. Então, a gente saber amadurecer junto com o nosso marido, porque às vezes a gente acha, ai meu Deus, ele mudou. Sim, ele amadureceu. Faz parte. E você? Não amadureceu? Você tem que amadurecer também. O relacionamento, ele amadurece. E então, a gente se respeita. Claro que às vezes treta todo mundo tem, né? Faz parte. A gente às vezes conflitar alguma coisa. Mas a gente tá junto e a gente preza muito, sou muito grata, amo ele incondicionalmente e sou muito feliz por a gente ter essa sintonia e ter os mesmos objetivos. Acho que isso é muito bom. Me veio aqui na cabeça agora solteiros que estão ouvindo, ou solteiros também. Você quer casar, onde você tá procurando? Pense bem onde você vai. É na balada? Tá sendo na academia, numa balada ou num boteco? É onde? Eu fui na academia, eu achei meu na academia. Eu disse, tem que ser sarado. Porque é no estilo de vida que você vai decidir que você tá querendo seguir. É lá que você vai encontrar. Aí você pensa, não, mas muda a rota. Pode ser que seja um trabalhinho a mais. Exatamente, facilite o processo. Eu teve uma época que eu pensei assim, gente, se você quer pegar uma pessoa pra mudar ela toda, então você pode pegar qualquer pessoa na rua e falar, não, vou mudar você do jeito que eu quero. Não é assim. Então já procure alguém que tem os mesmos princípios que você, o mesmo estilo de vida que você não abre mão, porque isso já vai facilitar no percurso e a mentalidade, né, as ideias, os objetivos vão se alinhar. Aí você pensa, mas os opostos se atraem. Gente, não tem como uma pessoa que tá com problema de saúde obesa, ela se conectar com uma pessoa que tá super sarada no físico. É muito, extremamente raro, porque não é só sobre o físico, mas é porque a mentalidade não bate. A mentalidade. Eu tive essa clareza também a respeito financeiramente. Quando eu vim pra Alphaville, eu fiquei questionando muitas atitudes a respeito dessa questão de prosperidade financeira. Porque prosperidade não é dinheiro, riqueza. Também é, mas prosperidade é um crescimento em todas as áreas. Então, você vai crescer e o dinheiro vai ser uma consequência. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, por que rico não fala com pobre? E aí eu falava, gente, que preconceito. Mas depois eu descobri que o que está por trás é a mentalidade. O pobre que eu tô comentando, é a pessoa que ela fica só reclamando do preço do combustível que aumentou, dos centavos que aumentou. E o rico, ele tá falando de vários negócios, de como multiplicar, como buscar investimentos. Então, é a mentalidade. Então, tira esse preconceito que você tem em relação... A gente tem que respeitar qualquer tipo de pessoa, a gente tem que conversar sim. Só que quando você vê que não tá fluindo, é por causa da mentalidade. São níveis, né? Níveis de entendimento. E a gente vai destravando. É uma decisão sua. Destravar os níveis e ir conectando e mudando a realidade. Por isso que eu disse, o casal, ele não vai ser o mesmo. Ele vai evoluir junto. Você vai crescer com seu marido. Vocês vão passar por várias coisas. Nós passamos por várias coisas. E o Sérgio a gente já quebrou. Ficou sem nada. Devendo para Deus e o mundo. Então, assim, a gente precisou passar por um processo de aprovação. Sabe? De entender que a nossa união ali fazia todo sentido. Eu não tô ali só no bom. Eu tô o tempo todo. E a gente passou por isso, a gente teve que aprender muito. E nesse processo foi a evolução do casal. E muitas vezes as pessoas hoje, elas estão muito no descartável. Ele não sei o que, descarta. Na crise, principalmente. Principalmente, gente, a gente não tinha. Eu tive que morar com a minha mãe. A gente tinha já...
com o Benjamin bebê, a Eva, eu tive que morar na casa da minha mãe. Eu não tinha condições. E aí? E aí eu ia desistir do meu marido? Meu marido, naquela época, ele estava emocionalmente frágil. E é muito fácil, às vezes, você não querer encarar. E eu entendo hoje que quando seu companheiro está assim, tá a força feminina, a força da mulher em resgatar. Porque se você realmente ama... E ele, se você ama, e esse amor ele é incondicional, é de todas as pessoas, você vai resgatar, é seu papel resgatá-lo, não é uma outra pessoa, não é você descartar. Então eu prezo muito essa coisa de você crescer a mentalidade, porque a única maneira de você continuar com seu companheiro é crescer a mentalidade junto. Eu tenho certeza que vocês duas crescem o tempo todo com os maridos de vocês. Sim. Aprendem o tempo todo, estão cada vez melhor. E é uma decisão. É uma decisão, eu decidi estar com ele, foi uma decisão que eu fiz. Então eu tô aqui e vou continuar com ele, eu vou ir melhorando a Dominique, melhorando o Sérgio, melhorando as crianças. Muito bom, já fica aí então essa pergunta. Que tipo de mulher é você? Você apoia seu marido ou você descarta ele na primeira oportunidade? Fica Ou aí. você só reclama dele, né? Porque a mulherada gosta de reclamar. Às vezes vem a crise e fala, ele não se posiciona. Tá, você já tá vendo que ele não tá se posicionando, mas como você tá contribuindo com isso? Exatamente. Se ele tá com dificuldade, é porque é a oportunidade para você ajudar ele na dificuldade. É sobre isso. E outra coisa que eu gosto de falar, meninas, assim, ó, as pessoas falam muito sobre propósito, mas poucas prestam atenção que o seu propósito tem muito a ver com as pessoas da sua volta, com a sua família. Uau. Então, às vezes as pessoas querem, meu propósito com o outro. Ajudar o outro, O propósito né, é de aqui. fora. Quando você veio pra cá, Deus te trouxe, Ele te trouxe pra família, naquele momento que Ele sabia que você é uma peça importante para o crescimento e evolução daquelas pessoas. Então, o meu propósito, ele tá totalmente ligado ao do Sérgio. O meu propósito, ele tá. Então, quando eu tô aqui, eu tô sabendo a potência do meu marido, que eu brinco, né? A potência que o meu marido é hoje, que eu tenho muito orgulho, eu sei o papel que eu faço por trás, porque o propósito é trazer mais amor pra ele. Nós também. Eu falo muito Né? Hoje, quem vê o Thiago fala assim, nossa, ele é, né, vai pra frente, vai, e vai mesmo. Só que eu sempre estive do lado dele, não atrás, né? Não que tenho é essa dúvida. dificuldade de muitas mulheres. De achar que o papel delas de ficar atrás do marido, a submissão, dói, né? Mas quando entende que submissão é de estar do lado dele e fazer com que ele cresça, sim. Porque se ele crescer, a família vai crescer junto. Perfeito. Então, muitas vezes, até recebo no direct muitas perguntas assim, absurdas, né? Ah, porque o seu marido só cresce, cadê as mulheres? Onde estão as mulheres? Aí eu respondi para a pessoa que o que acontece? Quando a mulher entende o papel dela de verdade, ela não está preocupada com o crescimento dela de forma individual. Ele vem de forma natural. Porque se você apoia seu marido, você é a auxiliadora, né? Que está ali proporcionando tudo, o ambiente, tudo, toda a força, o ânimo, automaticamente você vai crescer, né? Porque é a família. É isso. Então, quando você só pensa... E o mundo está perdido hoje, né? As mulheres estão competindo com os maridos e... Verdade. E é muito cruel Muito. isso. Verdade. Porque elas querem competir, querem ganhar mais, querem ser melhores, querem ter um trabalho melhor, uma função melhor no trabalho e estão se esquecendo da função de mulher. Isso de traz uma parceira, divisão pro lar. de time. Eu falo que Exato. o casamento é um time. É isso. Você tem que marcar gol É no isso. mesmo gol, né? É isso. Não tem jeito. E eu trago muito essa frase que você falou agora. Eu realmente trago isso para minha vida. Porque eu sei que a potência do Thiago hoje tem muito a ver com o que eu sempre tive do lado dele. Apoiando tudo. Apoiando tudo. E esse tem que ser o papel da mulher. É. Mas nem sempre eu pensei assim. Claro. Então, quando Jesus veio e fez uma transformação... A maturidade, o entendimento espiritual, isso tudo faz todo sentido. Na minha trajetória, eu também tive muito disso, né? Eu casei e já pensei, a gente joga junto no mesmo time e na dificuldade eu vou estar sempre disponível para estar ajudando ele. E quando nós viemos para Alphaville, eu vi que ele estava com muita dificuldade de gravar stories, de gerar conteúdo mesmo. Tipo, o que eu vou falar? Então, eu já fui filmmaker, geradora de conteúdo, designer no campo. Perfeito! Eu fui a filmmaker. Arrasou. E aí, eu lembro que eu tinha mais facilidade de aparecer nas câmeras. Só que eu senti muito claro, toda vez que eu ia gravar, vinha um Nés na minha cabeça.
E eu senti, foca no seu marido, foca no seu marido. Como se eu fosse e ele ficasse. E aí eu postava, mas eu ficava aquele ruinzinho, assim, de ai, meu marido tá com dificuldade. E aí nisso foi quando eu decidi focar mais nele, nessa área, pra estar ajudando ele a alavancar nessa área. Então eu vejo em toda a trajetória, onde a gente chegou, foi porque a gente caminhou junto. E às vezes vinha na minha cabeça, tipo, ai, tô ficando pra trás. E aí eu tinha que trabalhar minha cabeça. Não, não tô ficando. Importantíssimo não falar posso isso. deixar a mentalidade das pessoas, que às vezes as mulheres querem vencer o mundo. Sim, Autossuficiente e contra o marido. Só que... E eu falava, não... a gente é junto e eu vou colher desses frutos juntos, porque é sobre nós, não é sobre a divisão. E eu me sentia, às vezes, me anulando. E pode ser que eu me anulei em algumas situações, mas foi tentando acertar, foi no caminho de patrocinar ele, de ajudar ele, incentivar. E hoje eu vejo muitas mulheres que foram pra frente e o marido ficou pra trás, e hoje ela carrega o fardo pesado de ter que, às vezes, sustentar o lar. Ela não consegue tirar tempo com os filhos. Que a mulher, ela tem um papel especial com os filhos. Exato. Porque ela pegou a frente da casa e ela tá cansada. E ela não sabe mais como fazer, porque o marido também já se conformou. Claro. Ele entra numa zona de conforto. Já se ela vai pra frente, pra que eu vou... Pra que eu vou me esforçar, né? Mas é possível inverter agora e ajustar. E sabe o que é interessante que tu falou, Jéssica? Aí é o seguinte, eu, e muitas vezes na nossa jornada, minha e do Sérgio, eu dei vários passos pra trás. No meu ideal, assim, de profissão, várias vezes, mas tudo tem o tempo certo. Então, quando o Sérgio já estava mais organizado, já muito mais rodando o sistema dele, eu consegui entender que ele estava mais tranquilo e que ele precisaria de mim um pouco menos. E que eu poderia focar um pouquinho mais em mim. Então, vai existir, assim como vocês. Isso também. Chegou vocês lançando em chamas, o evento, tudo foi o quê? No tempo certo. Sim. Se fosse naquela época, não ia dar certo, mas agora deu. Então, Deus tem preparado tudo muito certo para nós. E quando a gente ouve Ele, tem essa intimidade e respeita o nosso lugar, na hora certa, Ele vai nos dar a opção de fazer o que a gente quer. Na hora certa. É que nem eu. Eu também. Comecei com o Sérgio. Não pensa que eu já trabalhava com mulheres. Não. Eu ficava junto com o Sérgio, ao lado dele, por muito tempo. Até que um dia eu percebi. Agora eu já posso ir. Eu vou impactar vidas. E eu fui indo. Então você é a mesma coisa. Respeite, ouça, se conecte com Deus. Ouça a voz dele e respeite o seu lugar. Para não inverter o masculino e feminino. Porque hoje em dia o que tem de homem feminino e mulher masculina, ó, tá cheio. É verdade. Com certeza. Você tinha 19 anos quando conheceu o Sérgio? 19. Eu conheci o Nézio com 14 e casei aos 18. E eu sempre tive isso na minha mentalidade de crescer junto. E às vezes me dá aquela tristeza quando eu vejo uma pessoa falando assim, primeiro eu quero formar, criar uma estabilidade, criar um patrimônio para depois arrumar alguém e casar. E aí, com 40 e poucos anos, às vezes tem dificuldade de arrumar alguém. Às vezes a pessoa já tem filho, já tem... uma bagagem, e as crenças também já tá mais... Quanto mais o tempo passa, né? Mais as nossas crenças estão fixadas, estão firmes. Enraizadas, né? Isso, e eu vi a importância de crescer junto, de casar. Não tô falando pra todo mundo casar novo. Entenda. A escolha é sua. Mas foi muito bom eu ter essa mentalidade de crescer junto, que nós fomos criando a nossa própria cultura. Então, a gente foi adaptando, a gente foi tirando a cultura de quando era solteiro e foi criando a nossa, porque a mentalidade já estava, e a vontade de crescer junto, e também as crenças limitantes não estavam tão enraizadas, né? É verdade. E como é importante essa importância, como é importante essa questão de crescer junto. Se hoje você é casado e você não casou com essa mentalidade... Quero te trazer a esperança que dá tempo de ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E a maior dor que eu ouço das mulheres é... mas eu não consigo conversar com meu marido. Ou, ele tá num estilo de vida totalmente diferente do meu. E agora eu não sei mais como fazer. Sabe o que eu acredito que eu faria? Eu iria acompanhar ele, mesmo num caminho que eu não tô gostando, para entender o ponto de vista dele, para entender as amizades dele, entender como ele pensa, como ele enxerga o mundo, e para ele entender que eu sou companheira dele. Uhum. E aí, ele sentindo que eu sou companheira e amiga dele,
além de esposa, eu iria começando a conversar e mudando a rota. Claro. Porque você quer mudar ele na força, você quer falar, não, dá. para de fazer isso. Ou fica dando ordem. Quantas mulheres ficam dando ordem tratando o marido como filho? Várias. O marido só cria uma repulsa, fala, não quero. Que essa não. mulher tá querendo Ela mandar tá em mim? achando. Tá querendo mandar em mim? Então tenha sabedoria ao falar. Você tem um poder muito forte dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, sempre busque sabedoria e analisar como você está falando, o momento certo que você está falando, o jeito que você está falando, a estratégia, o momento. E isso é uma forma de você estar revertendo a situação da sua casa e estar buscando a unidade no casamento, que é um pilar extremamente importante pro casamento e pra família, a estrutura familiar do lar. Para prosperar, né? Porque as coisas, elas são todas conectadas, não é desconectado. Então, quando tu entende que tudo existe uma conexão, tudo é muito perfeito. Então, faz todo sentido, né? É isso mesmo, muito bom. Domi, se a gente dar uma palavra... Vamos agora para um momento diferente, né? Gostei. O que é? Vai ser um momento brasa quente. Opa! Uma parte nova agora do Mulheres... Do Enchamas Podcast. Do Enchamas Podcast. Então, a gente lança uma palavra e você dá A primeira palavra que vier na sua cabeça. Tá bom, fechou. A gente vai falar uma palavra e você fala a primeira que vier na sua cabeça. Ó, vamos começar com a beleza. Harmonia. Uau. Saúde. Vida. Família. Meu tudo. Maternidade. Amor. Casamento. Companheirismo. Felicidade. Hormônios. Sucesso. Vida plena. Deus. Todo-poderoso. Um livro. Segredos da Mente Milionária. Um lugar. Minha casa. Para terminar, uma frase. Uma frase de impacto aqui para as mulheres. Meninas, mulheres, né? Porque já são mulheres. Busquem a sua essência acima de tudo. Porque a sua essência, ela traz a verdade. E uma das leis do universo, das leis de Deus, é a verdade. Busque a sua essência e destrave a sua verdade. A sua vida que você tanto sonha só vai existir quando a sua verdade florescer. Muito Uau, bom! Olha que top! Que isso também é relacionado à sua identidade. Muitas vezes você se sente perdida aí na vida porque você não sabe quem você é. Exatamente, buscar seu verdadeiro eu. É isso. Muito bom, Domi. Queria agradecer você, a sua presença. Já faço o convite aqui para o casal, pra gente estar falando mais sobre casamento, a Dominique e o Sérgio. Vamos estar marcando esse próximo podcast com eles. E quero agradecer, porque com certeza foram várias viradas de chave nas pessoas que estão ouvindo, vários códigos super importantes sobre maternidade, sobre autoconhecimento, sobre cuidado da mulher, papel da mulher e na criação de filhos também. Que bom. Bom, obrigada pela sua presença. Obrigada, meninas. Obrigada, eu sou muito grata por estar aqui compartilhando. E estamos juntas aqui e com certeza vou estar cada vez mais com meu marido aqui só, contando um pouco da nossa história e como isso impacta na nossa vida e pode impactar na sua. Obrigada, gratidão. Uau, muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, já aperta em se inscrever e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê! Eu acho que tem que gravar de novo esse final aí. Ficou ruim, né? Ficou ruim? Eu travei. Ele falou, se inscreva. Aí eu pensei, se seguir no Instagram? Aí eu falei, se inscreva no canal. Grava de novo, Lucas? Pode gravar. Vai lá, então. Você que já não... Bora. Você que ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva e ativa o sininho para você ficar sabendo de todos os podcasts. Vem com a gente. Tchau, tchau.